Não tem nada mais assustador do que você ver um filme de terror e tá lá, baseado numa história real. Oi, eu sou a Carla Cardoso, seja muito bem-vindo ao Gene Geek, e para mais esse vídeo do especial da Semana do Terror, eu trouxe algumas indicações de filmes de terror baseados em histórias reais. Alguns são mais puxados para o suspense, mas também vale muito a pena assistir. E eu vou começar por Psicose, o famoso filme de Alfred Hitchcock, de um dos mais emblemáticos personagens dos filmes de terror, o Norman Bates. Em resumo, a história vai mostrar uma mulher que rouba um dinheiro e vai se hospedar no hotel do Norman, que é um cara meio esquisito, e a noite vai ser um pouco mais assustadora do que ela esperava. O filme não foi totalmente baseado numa história real, mas o Norman foi inspirado num assassino Ed Gein, que profanava túmulos, chegou a matar 2 pessoas e ele ficou conhecido aí por fazer objetos de decoração com partes dos corpos das vítimas. Tudo muito bizarro, assim como Norman Bates, mas a realidade sempre é mais assustadora, né? O segundo filme é O Exorcismo de Emily Rose, e eu nunca pensei que um filme desse pudesse ser baseado numa história real. Apesar de não ser um retrato fiel da verdadeira história, o filme consegue trazer um roteiro interessante com momentos bem tensos. E aqui a gente vai ter a Emily Rose, que era aparente normal até ir para a faculdade e apresentar sintomas de possessão. Ou seria epilepsia e psicose? O fato é que ela morreu depois de uma sessão de exorcismo e o padre foi indiciado pela morte dela. Na história real, uma menina chamada Anneliese Mitchell, de 16 anos, na Alemanha, foi diagnosticada com epilepsia e depois entrou em depressão e começou a relatar que ouvia vozes. A família, por ser muito religiosa, conforme a menina ia piorando, acreditou que ela estava possuída por demônios e chamou um padre para exorcizar ela. Ela foi submetida a 67 encontros de exorcismo e acabou morrendo depois disso por desnutrição. A família e o padre foram acusados por homicídio por negligência, só que pela lei alemã a família foi absolvida por já ter sofrido demais e os padres foram condenados a 3 anos com direito aí à liberdade condicional. E antes de continuar, verifica se você já é inscrito aqui no canal. Se você ainda não for, se inscreve no botãozinho vermelho, é só clicar aqui embaixo, porque se você chegou nesse vídeo é porque você curte o assunto, você tem um lado nerd em você, então você vai querer participar desse grupo que é o Gene Geek. Então você se inscreve, você fica atento aos vídeos que eu tô postando sempre por aqui, ainda mais nessa Semana do Terror que tem vídeo todo dia. Então já se inscreve aqui para continuar acompanhando. Eu tô sempre falando sobre livros, filmes e séries que eu garanto que você vai gostar. E o terceiro filme é nacional. Para quem acha que não existe filme bom de terror nacional, vai aí uma indicação: O Lobo Atrás da Porta. Ok, que ele é mais puxado pro suspense, mas ele tem uma cena bem pesada mais pro final que eu achei que merecia estar nessa lista. O filme mostra uma investigação que está ocorrendo do sumiço de uma menina e tem 3 pessoas que estão prestando depoimento na delegacia: a mãe, o pai e a amante do pai. O filme vai mostrando os flashbacks do que aconteceu e entrelaçando toda a história até a gente lá no final descobrir o que aconteceu de fato com a menina. A história é bizarra, parece fora da realidade, mas sim, ela foi baseada numa história real. Eu não sei se seria um spoiler contar a história verdadeira, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links em que eu encontrei todas essas histórias dos filmes que eu vou falar aqui, as histórias verdadeiras. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo se você quiser saber com mais detalhes. O que eu posso contar é que foi um caso que aconteceu na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro na década de 60, que ficou conhecido como a Fera da Penha. O quarto filme da lista é Retrato de um Assassino, inspirado no serial killer Henry Lee Lucas, que até hoje não se sabe ao certo quantas vítimas ele fez, mas estima-se que mais de 200. No filme acompanhamos parte da história dele quando ele conhece os irmãos Otis e Beck, que também não são lá muito normais e que vão ficar atraídos pela violência que eles descobrem ter no Henry, só que eles vão acabar virando possíveis vítimas também. O filme é todo no estilo documental, que acaba ficando bem realista e assustador em alguns momentos, afinal a história real do assassino também é super assustadora. Na vida real, o assassino foi indiciado por 11 assassinatos, mas as confissões chegam a 200 casos e até hoje a gente não sabe aí o número certo. Ele foi sentenciado à morte, mas depois amenizaram a pena para prisão perpétua e ele morreu na prisão por infarto em 2001. O próximo filme se chama Zodíaco, outro filme sobre serial killer. Esse é um thriller, não é tão assustador porque vai acompanhar aí os investigadores em toda essa trama aí, a caça do Zodíaco, mas ele te deixa bastante tenso ao longo de toda a trama. O Zodíaco, para quem não sabe, foi um dos casos que nunca foram resolvidos. Com um elenco de peso, com Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. no elenco, o filme vai acompanhar toda essa história aí da investigação
à procura do maníaco que se intitulava Zodíaco, que adorava provocar as autoridades e também chamar a atenção da imprensa. Existem muitas teorias de quem foi o Zodíaco, mas até hoje ninguém confirmou a identidade dele, assim como o número de vítimas não é tão certo. Foram 5 vítimas fatais, 2 feridos, mas pode ser que haja um número entre 20 e 40 mortes. Talvez o filme não seja tão assustador, mas a história desse assassino pra mim é horrível, porque até hoje não se sabe quem foi ele, cara. Imagina uma pessoa com a inteligência dele usando isso pro mal. É bizarro. E por último, mas não menos importante, Sequestros em Cleveland, uma mistura aí do gênero de drama com crime. A história de uma mãe solteira que foi a primeira vítima de um maluco sequestrador que mantinha suas vítimas dentro da sua própria casa por quanto tempo ele quisesse. Foram 3 mulheres mantidas em cárcere por esse maníaco. E essa primeira mulher ficou presa lá por 11 anos. Ela se chama Michelle Knight e até escreveu um livro depois de tudo isso, mas a história é completamente bizarra. Eu queria muito que fosse só ficção, mas caras como esse sequestrador realmente existem por aí. E se você tem medo de filmes de terror, imagina o que essas mulheres passaram vivendo seus próprios filmes de terror particulares por anos. Me dá uma angústia só de pensar. E sobre o filme, eu não indico para os mais sensíveis, é um filme difícil de ver e apesar dele não ser classificado como terror, eu acho o mais assustador dessa lista. E me diz aí, qual outro filme baseado numa história real que te deixou com um olho arregalado e um frio na espinha, que você não acreditou que aquilo era baseado numa história real de tão bizarro que foi? Não esquece de deixar o like, eu te encontro amanhã com mais um vídeo da Semana do Terror. Um beijo, tchau!